Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 20, dando continuidade às exposições no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 20. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Entremente, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, Pai, através da pregação da Tua palavra. Este é o momento central no Teu culto, Pai. O momento em que o Teu povo aqui está para ouvir o Senhor falar. Ó Deus, eu te peço que, apesar, Senhor, de mim, que a Tua palavra, Senhor, ela possa ser proclamada com liberdade, sem qualquer tipo de impedimento. Fala, Senhor, poderosamente com Teu povo. Revela, Senhor, através da Tua palavra, quem Tu és. Revela, Senhor, através da Tua palavra, que Tu és um Deus que é grande, grande em misericórdia e que salva até mesmo o mais vil pecador. Ó Senhor, fala com o Teu povo, Pai. Que eu possa ser um instrumento Teu
um instrumento somente, Pai, para quem a glória não deve ser dada, mas que o Teu nome, Senhor, somente seja glorificado, Pai, na pregação da Tua palavra. Que aqueles que aqui estão, Senhor, possam atentar para a Tua palavra. Pois quando a Tua palavra ela é proclamada com fidelidade, Pai, é o Senhor mesmo quem fala com o Teu povo. E fazemos bem em ouvir atentamente. Usa-me, Senhor, eu te peço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, vocês certamente na caminhada de vocês nesta vida, conheceram ou conhecem alguém que você olha assim para essa pessoa e pensa: que pessoa terrível. Eu não suporto essa pessoa. Ignorante, rebelde, mesquinha, perversa, um ímpio. Olhando para essa pessoa, talvez você até pense assim: para esta pessoa, de forma alguma pode existir qualquer tipo de salvação. Olha o estado e a condição desta pessoa. Será que você conhece alguém assim? Será que você já teve um relacionamento com alguém que você parou e pensou: não existe salvação para este ser? Como pode ser tão ruim? Como pode ser tão mal? Talvez você nunca tenha tido uma experiência como esta, mas talvez tenha escutado alguém falar tal coisa. Meus irmãos, isto que eu estou falando aqui, que estou perguntando a vocês, é algo que acontece. Muitas pessoas olham para outras pessoas neste mundo e pensam: é improvável que o Senhor se compadeça de tal pessoa. Olha como ela é má e perversa, afundada dos mais terríveis pecados. O Senhor nunca se agradará dele. Obviamente, meus irmãos, nós sabemos que isso é um pensamento equivocado. Porque, afinal de contas, quem é justo neste mundo a ponto de ser alguém digno de ser alvo da graça do Senhor? Mas muitas vezes nós, até mesmo com os pressupostos corretos, com respeito à soteriologia, com respeito à antropologia, à condição do homem, ainda assim, muitas vezes, nós acabamos agindo como pessoas que imaginam que aquele ser desprezível aos nossos olhos tem que revelar algo de bom para que o Senhor possa ser favorável a ele. Mas a realidade, meus irmãos, é que isto não é a realidade bíblica. E é justamente isto que não acontece no mundo quando o Senhor ele se volta para salvar homens pecadores neste mundo. E aqui neste texto que nós acabamos de ler, nós encontramos a realidade de alguém que estava na condição a mais terrível, mas o Senhor teve compaixão dele, se voltou favoravelmente a ele. É sobre isto que nós falaremos, meus irmãos, nesta noite, e então atentemos para o que nos diz a palavra a partir do verso 1 de Marcos, capítulo 5. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Vejam, meus irmãos, como falei na última exposição, o Senhor Jesus Cristo havia dito: passemos para a outra margem. E eu então falei para vocês, trata-se aqui de uma promessa que o Senhor dá aos seus discípulos. Nós passaremos a outra margem. Confiem em mim. Pode acontecer o que for neste processo, nós conseguiremos chegar a outra margem. E o que aconteceu? Aqui o versículo nos diz:
eles chegaram à outra margem. Mas como vimos na exposição anterior, aconteceu algo muito assustador neste processo. Um mar revolto, ondas furiosas sacudindo o barco em que eles estavam, levou um grande temor ao coração de todos aqueles que ali estavam, com exceção de um, o Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus Cristo, ele se revela. Ele se levanta então e mostra ali todo o seu poder e autoridade sobre aquilo que parecia ser indomável, o vento e o mar. Os homens não poderiam domar o vento, os homens não poderiam domar o mar revolto, mas o Senhor Jesus Cristo faz isso e então tudo se acalma. E então eles conseguiram seguir em frente no propósito. O Senhor desejava chegar àquele lugar. Ele desejava fazer algo grandioso neste lugar, chamado aqui a terra dos Gerazenos. O Senhor quis passar por aquele mar turbulento para poder revelar sua abundante graça e compaixão aqui, nesta cidade, afundada em pecado, cidade de gentios, de pessoas que estavam distantes do Senhor, longe daquilo que muitas vezes nós poderíamos pensar. Essas pessoas, elas não carecem, elas jamais serão alvo da graça de Cristo. Mas o que ele faz, meus irmãos, ele vai até lá. Mas o que acontece então neste processo? O Senhor Jesus Cristo, ele chega até lá junto aos seus discípulos e eles então desembarcam, nos diz o versículo 2 até o versículo 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha o que surge aqui então. Neste lugar, assim que Cristo estava ali, para descer aquele barco, um homem corre ao encontro de Cristo. Parece até que ele sabia que Cristo estava para ir até aquele lugar. E ele então corre a Cristo. E este homem, num estado, meus irmãos, terrível. A palavra do nosso Senhor nos diz aqui que este homem estava endemoniado. Ele estava possesso por um demônio, espíritos imundos haviam possuído o corpo deste homem. Mas ainda assim ele vai ao encontro de Cristo e seus discípulos. E assim como parece que o demônio ou os demônios sabiam que Cristo para ali estava indo, Cristo sabia que o encontraria do outro lado. E sem sombra de dúvidas, tinha o desejo de acalmar e alcançar salvificamente um homem grandemente perturbado. Ele estava indo ali com o desejo de acalmar aquele homem que ninguém conseguia subjugar, assim, e ele então subjugou, assim como ele subjugou um mar revolto que ninguém conseguia dominar. Mas vejam, meus irmãos, como este homem, ele estava realmente num estado miserável. Não era pouca coisa o estado deste homem assim, aqui. Vivia, meus irmãos, nos sepulcros. Logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ele vivia, meus irmãos, no lugar dos mortos. Ele vivia num lugar que ninguém quer viver lá. Somente aqueles que trabalham ali e pessoas cheias de superstições estão ali. Mas ninguém quer viver em sepulcros, não.
Mas era ali que ele fez daquele lugar a sua própria morada. E o que acontecia, meus irmãos? Ele vivia lá e nem mesmo com cadeias qualquer tipo de pessoa conseguia prender aquele homem. Ele certamente, em sendo alguém possuído por demônios, ele tinha uma força que era absurda. Nada conseguia prendê-lo. Cadeias eram colocadas, o que ele fazia? Rompia as cadeias. Nada conseguia detê-lo. Ele estava lá, em sua loucura, em seus problemas, em seu desespero ali. Porque tendo sido preso muitas vezes com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçá-los e ninguém podia subjugá-lo. Quando ele andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes. Vejam só, imagina como deve ser terrível e assustador. Aquele homem correndo naqueles lugares e gritando em alta voz. Não sei que palavras ele expressava, mas certamente ouvir aquilo ali deveria ser de arrepiar os pelos e você ficar todo arrepiado. Que coisa é esta? Que condição miserável a deste homem. Certamente, meus irmãos, isto perturbava e agitava a muitas pessoas que ali habitavam naquele lugar. Mas como se não bastasse, meus irmãos, este homem que nu andava pelos sepulcros gritando como um louco, ele ainda se feria. Ele era alguém que se mutilava. Terrível. Há um tempo eu cheguei a ver um vídeo de alguém que aparentemente possesso por um demônio estava. E que coisa terrível, meus irmãos. Como que mutilando o próprio corpo. Coisa mais terrível que eu vi. Era justamente esta a condição deste homem. O modo em que ele caminhava revela muito do seu estado mais miserável, o estado mais miserável que você pode imaginar. Ele vivia nos lugares mais impuros, meus irmãos. Nesta região dos gentios. Tudo, meus irmãos, nesta região parece que era, na verdade, realmente impura. E foi justamente ali que o Senhor Jesus Cristo foi atrás deste homem. Nós paramos então e pensamos, que coisa terrível realmente. Ou talvez você olha para outras pessoas neste mundo e pensa, que situação miserável desta pessoa. Quando você passa pelas ruas e jovens drogados, embriagados, pessoas na rua, numa miséria terrível. Você para e pergunta assim, o que é que conduziu este homem a viver do modo que está vivendo? Pessoas se prostituindo, jovens entregando o seu corpo às coisas mais imundas deste mundo. Nós contemplamos este mundo, meus irmãos, e percebemos, identificamos estas coisas ao nosso redor. Basta você sair aqui e andar nas cidades aqui. Estava aqui há pouco tempo, eu vim de Rondon, fui até Rondon e voltei e pude ver pessoas que revelam que estão distantes do Senhor. Esta, meus irmãos, era a nossa condição também. Esta era a nossa condição. Talvez você não tenha se envolvido com pecados como estes que as pessoas se envolvem neste mundo. Mas antes de você ser salvo por Cristo, não pense que você era coisa boa, não. Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, éramos filhos de Satanás.
Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos para satisfazer os nossos próprios desejos. Mesmo que esses desejos externamente não tenham sido desejos e práticas tão terríveis e tão escancaradas como a que muitas pessoas praticam neste mundo. E este, meus irmãos, é o estado de todo homem que não conhece o Senhor. Eles estão cada vez mais morrendo e eles estão cada vez mais padecendo, porque é justamente isto que o pecado faz. O pecado, ele não nos beneficia. O pecado, ele não nos ajuda. O pecado, ele não nos traz qualquer tipo de benefício. O pecado, meus irmãos, ele acaba com a vida do homem. É a realidade do mundo ao nosso redor. Quanto mais pecam, parece que mais desejo tem de pecar, e como que um abismo chamando outro abismo, e essas pessoas cada vez mais mergulhadas na iniquidade. E como isso, meus irmãos, deveria comover o nosso coração. Nosso coração deveria ficar grandemente comovido por ver a miséria deste mundo. De pessoas que não se voltam para o Senhor, mas vivem mergulhados, mas vivem voltados com o rosto enfiado em tudo o que é pecado neste mundo. Pensando que estão vivos, mas estão mortos. Pensando que estão vivos, mas estão mortos. Você pode até pensar, talvez, como mencionei no início, mas essa pessoa é tão perversa. Mas ela carece de um libertador como você carecia. Ela carece de um libertador como você carecia. De alguém que possa tirá-lo das cadeias do pecado e das mãos de Satanás. É disto que este mundo precisa. Não precisa de palavras de autoajuda, não, como muitas pessoas imaginam. Não precisam ouvir sobre como vencer os obstáculos deste mundo. Elas não precisam ouvir algo para que possam melhorar a sua autoestima, porque estão tristes com a sua condição. Não, meus irmãos. Elas precisam entender que carecem de um Salvador. E para que possam entender que precisam de um Salvador, elas precisam saber qual a condição da alma delas. E nós não devemos nos furtar ou deixar de falar para elas isto. Está vendo este homem aqui, possuído por um demônio e vivendo no mais terrível pecado? Você é tão mau quanto ele. Ele carece de um libertador. Você carece de um libertador. Este libertador, meus irmãos, é Jesus Cristo. É justamente ele, meus irmãos, que vai se apresentar a este homem que carece dele. É isso que nos diz os versos 6 e 7, quando nós lemos o libertador então sendo revelado aqui. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Algo inesperado acontece aqui. Quem diria? Um homem possesso por um demônio corre até Cristo e se lança sobre os seus pés, adorando. É o que diz o texto. Marcos registra, meus irmãos, justamente com muita clareza esta ocasião. Vejam, ele não corre ali para ferir Cristo. Ele não corre ali para como que tentar ofender a Cristo. Mas o texto diz,
como que para adorá-lo. Contudo, meus irmãos, este homem possuído por um demônio, ele não estava ali sinceramente desejando adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele provavelmente se prostrou, mas não com prazer. Ele provavelmente se prostrou, mas não com prazer e muito menos de coração. Ele se prostra e parece que como que adiantando um pouco daquilo que acontecerá com todos. Embaixo da terra, em cima da terra, nos céus. Quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia isso aconteceria. E ele teme que isso aconteça agora. Até noutra ocasião, em outro texto paralelo a este, vai dizer como que o Senhor está vindo nos perturbar antes do tempo. Peraí, Senhor, esta não é a hora ainda em que virás para nos destruir. Mas ele está ali. E ele como que adorando, mas na verdade não. Mas ele está diante de Cristo. E ele ainda, meus irmãos, pergunta: que tenho eu contigo? Meus irmãos, essa pergunta aqui revela que ele não tem um coração realmente voltado para uma verdadeira intimidade com aquele que é adorado. Porque aqueles que adoram o Senhor, eles têm tudo a ver com o seu Senhor. Eles têm toda a intimidade com o seu Senhor. Mas na verdade não. Ele não tem a menor relação com Cristo. Ele não tem o menor interesse em Cristo. Ele não tem o menor desejo de realmente estar nessa intimidade com o seu Deus, numa adoração, como todos aqueles que sinceramente adoram e servem ao Senhor. Ele ainda diz, não é? Conjuro-te. E ele vai dizer assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele não queria ser perturbado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele se revela aqui como alguém grandemente insubmisso. Conjuro-te. Não quero me submeter a ti. Ele não quer que o Senhor o atormente naquele momento. Ele quer então fazer aquilo que ele mais deseja, como todo servo de Satanás e como todo demônio deseja fazer. É fazer justamente aquilo que Satanás deseja fazer. Satanás deseja matar. Satanás deseja roubar. Satanás deseja destruir o homem. É justamente isto que estava acontecendo com este homem aqui. E aqueles que são demônios desejam verdadeiramente colocar em prática toda a sua perversidade contra o homem neste mundo. Ele não queria sair daquele homem. Ele diz, Senhor, não venha me perturbar nesta ocasião. E ele disse isso por que razão? Porque o versículo 8 nos diz, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Cristo estava ali ordenando que aquele espírito saísse. Ele não queria ver aquele homem mais naquela condição. Mas então o Senhor Jesus Cristo ele vai começar a revelar ali que Ele é um Deus e um Senhor que de forma alguma deixará permanecer no estado de pecado e miséria aqueles que foram amados por Deus desde a eternidade. Ele quer salvar este homem. Mas ele quer também revelar aqui
o seu poder, porque era interessante, o texto vai nos dizer, versículo 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vejam só, imaginem como deve ter sido assustador aquela ocasião ali. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Meus irmãos, era um número que nós não sabemos com precisão, mas eram vários que haviam possuído aquele homem. Então você pode perguntar assim, por que razão o Senhor Jesus Cristo pergunta o nome dele? Você muitas vezes olha aí, e acho que muitos de vocês são poupados de ver isso, mas em muitas, tipo a Universal do Reino de Deus, essas falsas igrejas espalhadas por aí, eles conversam com os demônios. Qual o seu nome? Aí o bicho fala lá o nome. Não sei o que lá, e começa a conversar com o bicho. Aí, qual o seu nome? Aí, depois expulsa, o camarada cai no chão lá e tem todo um processo que mais parece um teatro na realidade. Mas, meus irmãos, a intenção do Senhor Jesus Cristo aqui não é enganar os homens, como muitos desses homens fazem no palco, fingindo ser homens que possuem grande autoridade e inclusive poder para expulsar demônios. A razão, meus irmãos, é mostrar que ele pode e tem até mesmo poder sobre uma legião de demônios. Vocês não conseguem subjugar, os homens não conseguem subjugar este homem, mas eu consigo. Há uma legião nele? Tá bom. Mas esta legião sairá, porque toda a autoridade o Senhor Jesus Cristo possui. Meus irmãos, os demônios, eles percebem isto. Os demônios, eles sabem disto. Eles não são bestas, não. Eles sabem quem é aquele que está diante dele. É o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem que aquele que está diante dele é aquele Cristo que reina sobre absolutamente tudo e sobre absolutamente todas as coisas. Eles sabem que aquele que está diante deles é o próprio Deus encarnado. Isso certamente deve conduzi-los a entender. Ele tem todo o poder para fazer então toda a sua vontade aqui acontecer. E então eles vão apelar. Eles vão tentar rogar ao Senhor pelo menos alguma coisa. E então os versículos 10 a 14 nos diz, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Vejam, meus irmãos, eles tentam como que negociar com o Senhor, tentam como que pressionar o próprio Cristo inicialmente, mas depois eles vão clamar. O demônio clama para que ele não os tirasse da cidade. Eles queriam, meus irmãos, permanecer naquela região, porque era provavelmente, como mencionei no início, uma região de gentios, onde existia de fato grande impureza. Era uma região que as pessoas elas não conheciam ao Senhor. As pessoas, inclusive, estavam envolvidas com coisas que, para os judeus, segundo a lei, são impuras, porcos e coisas desta natureza. Então, parecia ser o ambiente mais apropriado para eles. E desejavam, então, ali permanecer. Chegam também apresentando uma pergunta que fala muita coisa ali. Fala muita coisa. E a pergunta revela que eles temiam a Cristo.
Como mencionei, meus irmãos, ele sabia que Cristo, ele é o Filho do Deus Altíssimo que está diante deles. E vejam, meus irmãos, eles reconhecendo então este que está diante deles, isso vai nos revelar a realidade de que aquilo que muitas pessoas imaginam que acontece no mundo, na verdade não acontece. Aquela ideia de que existe uma luta tremenda entre Satanás e Cristo, ou Satanás e Deus. É o diabo contra o Senhor lutando, como que travando forças um do lado e um do outro para ver quem tem mais poder do que o outro. Para revelar talvez quem tem mais autoridade que o outro. Meus irmãos, essa luta não existe. Esta luta não existe nem contra o próprio Cristo, que é Deus. Eles sabem que contra o Senhor, contra Cristo, não há vitória da parte deles, mas derrota. Não há vitória, mas derrota contra eles. E então, meus irmãos, eles esperam que o Senhor então os lance para algum lugar. Eles não saem dizendo assim, não, eu vou para algum lugar. Eles clamam, Senhor, lança-nos nos porcos. Ali. E então o que acontece? Cristo permite, simplesmente. Tá bom, vocês podem ir até os porcos. E então o desastre acontece ali. Aqueles porcos saem descontrolados e eles caem desse despenhadeiro abaixo e morrem. Milhares de porcos daquela região. O que acontece? É óbvio que algo desta natureza certamente provocaria grande agitação ali naquele lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. O versículo 14 vai nos dizer, então saiu o povo para ver o que sucedera. O povo, desde aquele tempo, já era curioso. Eles estavam ali querendo saber o que foi que aconteceu aqui. E eles estavam ali para olhar aquilo que aconteceu diante daquele monte. Então o versículo 15 vai nos dizer, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha o que aconteceu aqui, meus irmãos. Algo diferente demais daquilo que eles estavam contemplando anteriormente. Eles não contemplam mais aqui um homem que está nu, gritando pelos sepulcros, ferindo o seu próprio corpo, quebrando cadeias e grilhões. Eles agora encontram um homem em perfeito estado, vestido ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que cena maravilhosa esta, não é? Se nós contemplássemos isto deveria trazer para o nosso coração certamente uma alegria de estourar o peito. Mas o que isso provocou neles? Parece que isso traz certo medo ao coração deles. Eles contemplam aquilo e não entendem aquilo. Mas não somente isto. Ao invés de eles se maravilharem com a grandiosa obra, eles correm. Versículos 16 e 17 nos diz, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Vejam só. Os homens saíram antes para anunciar as coisas, isto que eles contemplaram. E eles então, meus irmãos, quando contemplam aquilo, provavelmente os donos dos porcos, eles não se agradam daquilo. O que é que você faria se você tivesse 2.000
porcos. Chegasse um homem na sua cidade que você nunca viu, aí ele pega e fala assim, pode o espírito aí entrar nos porcos, começa o porco a correr, esse porcão grande, aí o bicho pula do pinheiro, 2.000 porcos lá embaixo. Tá na sua casa você lá, meus porcos, tenho 2.000 porcos, então não sei o que lá, isso, aquilo, outro. Aí chega a notícia, ó, teus 2.000 porcos caíram lá, ó. Acabou, morreu tudinho. Eu não sei qual seria a sua reação, não. Talvez você pensasse assim, meu amigo, como é que esse camarada faz um negócio desse? Ah, eu vou tirar a satisfação dele agora, vai pagar os 2.000 porcos. Agora que ele fez esse negócio não faz sentido. O nosso coração, ele pode se revelar nesta ocasião como pensando assim, não, como é que ele pode fazer isso? Isso não é justo. Você talvez pode até perguntar, mas qual o sentido do Senhor Jesus Cristo então permitir que entrasse nos porcos? Por que Jesus fez isso? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez isso porque Ele tem a lição para ensinar. Ele tem a intenção de revelar a miséria do coração daqueles homens daquela cidade. E ele também tem algo para nos ensinar acerca do nosso próprio coração também. A revolta desses homens, meus irmãos, a ponto de desejar que o Senhor Jesus Cristo saísse da cidade, revela somente que esses homens estavam mais apegados às coisas materiais que qualquer tipo de coisa espiritual. Eles estavam mais apegados às coisas materiais, revelando assim um coração egoísta que a coisas espirituais, que é uma manifestação tão grandiosa da graça do Senhor em salvar um homem que estava no estado de miséria. É como se eles olhassem assim, não vale isso. Meus animais foram mortos, eles estão preocupados com aquilo, eles não se maravilham com a abundância da graça do Senhor em libertar aquele homem. Parece que isso pode revelar algo acerca do meu e do teu coração também, meus irmãos. A salvação dos homens neste mundo e nós nos envolvendo então com estas coisas pode nos trazer prejuízo. Por essa razão, abrirei mão de Cristo e das coisas de Cristo, muitos dizem na prática. Não! Eu vou perder algo em benefício e em favor da salvação dos outros? Não. Eu possuo coisas tão boas, coisas que me são agradáveis, coisas que me dão conforto, coisas que me dão status, mas eu vou perder estas coisas, não vou reivindicá-las para poder agir em favor dos outros? Isso é um coração, sem sombra de dúvida, egoísta. Ter que abrir mão de algo e me maravilhar com a salvação de outros. Sair do meu conforto, sair das coisas que eu mais amo, deixar de desfrutar as coisas que eu mais me deleito, para então agir para que alguém possa ser beneficiado e alvo do Senhor, da sua graça salvadora. É difícil demais, muitas vezes, as pessoas fazerem isso. É muito mais fácil, talvez, eu ficar satisfeito nas minhas questões ali, simplesmente, e acabou-se. Não é dever meu. Por que me envolverei com tais coisas? Não tem fulano ali que está fazendo isso? Não tem um pastor ali, o pastor ele pode fazer isso, né? É dever do pastor mesmo e... Por que eu tenho nada a ver com isso? Deixa aqui, eu na minha casa. As pessoas agem assim, meu irmão, e eu espero que você não seja essa pessoa. Eu espero que você não esteja tão apegado com as coisas desta terra a ponto
de ao perder algo, ficar tão preocupado com isso e não conseguir se maravilhar com a salvação dos perdidos. Porque isto deveria compensar muito mais. Você deveria até olhar para aquilo ali, isso é nada. Diante desta obra gloriosa e grandiosa. Isto é nada que eu perdi. Diante disto que o Senhor fez por este homem. Nosso coração parece que não se alegra com tais coisas. Quando foi que seu coração se alegrou com a salvação de alguém que estava perdido e foi encontrado pelo Senhor? Ah, meu irmão, nosso coração deveria transbordar de alegria por isto. Nosso coração deveria ficar grandemente alegre ao ver o Senhor manifestando a sua misericórdia e a sua compaixão neste mundo, até mesmo na salvação de pessoas que aos nossos próprios olhos eram um salvo improvável. Alguém que você diria assim, nunca essa pessoa pode ser alvo da graça do Senhor. Mas vejam, meus irmãos, o versículo 18 em diante nos dirão o seguinte. Ao entrar Jesus no barco, versículo 18, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Vejam só aqui o que acontece agora. Esta pessoa que estava afundada em pecado, agora o desejo dela, aqui, agora, sinceramente, é estar com Cristo. Agora liberto, o desejo é caminhar junto a Cristo. Meus irmãos, é justamente isso que acontece com aqueles que foram redimidos por Cristo. Aqueles que tiveram um encontro todo especial com o Senhor, eles desejarão estar com Cristo sempre. Se você foi alguém que foi alvo da graça de Cristo, você deve ser alguém que deseja estar junto a Cristo. Se você é alguém que foi arrancado de ser um escravo de Satanás, você agora será alguém que desejará ser por toda a vida escravo de Cristo. Daquele que te libertou. Escravo dele. Como Paulo era escravo de Cristo. Como os apóstolos eram escravos de Cristo. Nós deveríamos desejar o tempo inteiro, em tendo sido resgatados do inferno, em caminhar com Ele como seus escravos. Como a história que contei numa outra ocasião aqui, de um homem rico, que em determinada ocasião ele estava passando por uma cidade, e então ali uma mulher bela, escrava, estava sendo vendida. E então ele contemplou homens negociando ali entre eles o que fariam com esta mulher se conseguissem comprá-la por algum preço. E eles estavam querendo, meus irmãos, fazer coisas terríveis com esta mulher. As coisas mais terríveis. Mas então este homem bom, ao contemplar e ao ouvir aquilo, ele então apresenta diante daquele que estava oferecendo esta mulher como venda, como um produto, um dinheiro que cobria muito mais do que o valor que estavam pedindo. Ele então consegue resgatar esta mulher das mãos daqueles que a vendiam e das mãos desses homens perversos que estavam desejando fazer coisas terríveis com ela. Contudo, quando este homem então vai até ela, esta mulher se volta para ele e cospe no seu rosto. Ele limpa o cuspe dela do seu rosto e tenta conduzi-la a um lugar onde ela teria um documento que poderia então libertá-la.
Ele então apresenta os papéis para ela, então quando ele vai próximo a ela, ela pega e cospe no seu rosto de novo. Então ele não entende aquilo, ele limpa o seu rosto novamente, ele tenta se aproximar dela e ela cospe no seu rosto novamente. Ele então pergunta, você não entende o que estou querendo fazer por você aqui? Eu estou querendo te dar liberdade. Aqui estão os documentos que te libertam de ser um escravo. Então ela, ao contemplar a grande misericórdia e compaixão daquele homem, ela diz assim, eu desejo ser teu escravo para sempre. Eu desejo servir ao Senhor para sempre. Ela vê a compaixão daquele homem, eu vou te libertar. Ele diz assim, não, me deixa ser teu escravo. Não, eu não quero, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser sua escrava agora. Porque ela se deparou com um Senhor e com um homem cheio de compaixão. Um homem cheio de misericórdia. Meus irmãos, isso deveria ser o nosso estado. Porque foi justamente isso que o Senhor fez conosco. E a evidência desta compaixão dele deveria nos fazer desejar ser escravos do Senhor Jesus Cristo para sempre. Você deve desejar isso. Eu devo desejar isso. Nosso coração deve arder nesse desejo que eu seja teu escravo, Senhor. Que eu seja teu escravo durante todos os dias da minha vida, servindo a Ti. Porque não há coisa mais maravilhosa que ser escravo deste Cristo. Como este homem desejava agora ser. Ele desejava caminhar junto a Ele. Era exatamente isto que ele desejava. Ser seu escravo. Mas o que acontece, meus irmãos? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O Senhor, Ele atende o pedido dos demônios lá, quando dizem, permite-nos e lança-nos aos porcos. Mas este homem, então, ele pede ao Senhor que queria andar com ele ali, junto, e o Senhor diz, não. Você não me acompanhará aqui. Mas uma ordem eu te dou. Esta é a sua missão. Este é o seu dever. Você deve anunciar o que o Senhor fez por você. Você deve anunciar a compaixão de Deus em libertá-lo. E ele então vai. Ele atende. Ele vai então, como veremos, ele vai anunciar. Ele vai anunciar, proclamar aquele que agiu com compaixão na vida dele. Meus irmãos, nós éramos semelhantes a este homem, depravados, maus, distantes do Senhor. Em uma ocasião, nós tivemos um encontro libertador com Cristo, o mesmo que libertou este homem. E, meus irmãos, uma vez que nós fomos libertos por este Cristo, uma vez que nós fomos alvo da sua abundante misericórdia e compaixão, eu e você somos chamados a falar desta abundante compaixão, deste Senhor
cheio de bondade neste mundo. Assim como ele foi ordenado a fazer. Se o Senhor teve compaixão de ti, você deve responder a isso com serviço neste mundo. E ele vai dizer assim, vai para os teus, para a tua família. E fale desse Deus cheio de compaixão. E é isso que eu e você devemos fazer. Quem na sua família hoje está distante de Cristo? Quem na sua família hoje não conhece o Redentor? Se você foi alvo da graça de Cristo, você deve falar desta grande compaixão dele para estas pessoas. Mas o que é que te impede de falar? O que é que te impede de abrir a tua boca e então dizer, olha, eu conheço um Redentor, Ele me salvou e Ele é cheio de compaixão e Ele pode te salvar também. Crê em Cristo. Será que é a vergonha? Me envergonho de falar, eu não sei falar. Não, me envergonho de falar porque é um familiar meu, eu não sei nem como é que eu chego para falar com essa pessoa sobre Cristo. O que é que te impede de fazer isto? Que não seja, meu irmão e minha irmã, um temor aos homens. O temor de ser envergonhado diante daquelas pessoas que ali estão. O temor talvez de ser contrariado, o temor talvez de ser rejeitado. Nós não podemos dar lugar ao temor aos homens, devemos dar lugar ao temor a Deus, e este Senhor a quem nós devemos temer é aquele que nos diz, se você foi salvo, você deve falar dessa grande compaixão com aqueles que estão perdidos. E em sendo alvo disto, meus irmãos, imagine se de repente não tivesse o Senhor dizendo assim, fale disto. Mas o nosso próprio, o fato de sermos alvo disto deveria então simplesmente, naturalmente, nos conduzir a tentar falar para estas pessoas que estão perdidas neste mundo. Porque nós sabemos como é estar naquele caminho perverso e imundo. E agora, uma vez tendo experimentado a compaixão do Senhor, sabemos o que é estar junto a Cristo e quão maravilhoso é caminhar com Cristo. Por que não abrimos a boca para falar sobre isso também? Se nós realmente amamos aos nossos familiares que não conhecem a Cristo, se nós realmente amamos este mundo e estas pessoas que estão ao nosso redor, a maior manifestação do seu amor por estas pessoas é quando você abrir a sua boca para falar a respeito de Cristo. Então o que o Senhor te chama a fazer hoje é isto, meu irmão. É isto, minha irmã. Começando talvez nos da sua casa, que é onde mais falhamos, em falar para os do nosso lar. E então sair para testemunhar deste Deus cheio de compaixão para este mundo que está em trevas. Foi exatamente isto que ele fez, o ex-endemoniado. Versículo 20, então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Todos ficavam grandemente admirados com aquilo que o Senhor fez na vida daquele homem que estava mergulhado em pecado. Sejamos, meus irmãos, luz neste mundo que está perdido, a fim de que aqueles que não conhecem a Cristo, semelhantemente a nós, possam conhecer a luz. E juntos a nós possam caminhar, peregrinando para a glória celestial, para habitar junto
a Cristo durante toda a eternidade. Que sejamos instrumentos de Deus para isto. Servos dele no testemunho da sua palavra e de Cristo neste mundo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós estávamos distantes de Ti, éramos Teus inimigos. Mas o Senhor se compadeceu de nós e nos salvou. Te damos graças, Senhor, por isto, porque o Senhor nos libertou do cativeiro das trevas. E agora, Senhor, estamos na Tua maravilhosa luz. Mas, Senhor, uma vez que fomos salvos por Ti, nós Te pedimos, Pai, faz de nós, Senhor, instrumentos Teus, que saiamos por este mundo testemunhando Cristo, falando sobre aquilo que Ele fez nas nossas vidas e como Ele é um bom Salvador e como Ele é um bom Senhor e como maravilhoso é ser escravo deste Deus que é grande demais em compaixão. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos este dever. E nos impulsiona, Pai, a fazermos aquilo que o Senhor requer de nós. Com grande alegria, Pai, na expectativa de que mais pessoas possam conhecer a Ti. Que comece do nosso lar e possa se espalhar para este mundo, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome e para a salvação dos perdidos. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a que se